Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. É com alegria que aqui retorno hoje para darmos continuidade ao estudo da disciplina Pentateuco e, no caso da agora, nossa lição de número 7. Louvo a Deus por esta instituição, a ETAD, que tem como objetivo preparar, instrumentalizar homens e mulheres para o reino de Deus. Isso é excelente. Não importa se você exerce alguma função eclesiástica ou não. É importante todos nós conhecermos a palavra de Deus, saber qual o plano do nosso Criador, primeiro para a nossa edificação e depois para aqueles com os quais nós convivemos. Não é isto? Sendo assim, vamos firme, não desanime, aula de número 7. Então nós temos as 7, 8, 9 e 10, somente 4 aulas para encerrar esta disciplina e avançarmos na busca do conhecimento e da excelência para melhor fazermos a obra de Deus. Feito isso, meus queridos, nesta lição nós devemos estudar e ao término dela, o que a gente precisa saber ou buscar saber? Apresentar a estrutura e as divisões deste livro de Levítico, também ressaltar as qualidades literárias de Moisés. O homem era bom na escrita, mas isso não era dele. É que ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever de uma maneira correta. E quando Deus se apossa de alguém, fica tranquilo. Ele sabe como fazer a coisa corretamente. Também apontar a data e descrever as divisões ou as circunstâncias em que foi escrito este livro de Levítico. E, por fim, alistar e explicar 5 objetivos de Levítico que juntamente conduzem-nos a servir ao Senhor na beleza perfeita, não somente do que Ele é, mas também do que Ele representa, a sua santidade. Feito isso, meus queridos, o que nós veremos? Primeiro, Deus. Quem é Deus? Deus é o autor, não é isso? Autor divino. Por quê? A palavra de Deus foi escrita por homens. Isso é natural. Aproximadamente 40 escritores. Em 1.600 anos de intervalo, com situações diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes, contextos diferentes, profissões diferentes. Tinha gente que estava no palácio, outro estava na prisão, no calabouço, mas todos eles foram cheios do Espírito Santo e escreveram a palavra de Deus, uma língua que eu e você podemos interpretar, compreender, entender. Então, ali tem as características de cada um dos escritores, mas o autor de todo esse contexto, a palavra de Deus, foi o Senhor. Então você pode ter certeza que o que você tem em mãos não é um mero livro, não. É um compêndio, 66 livros, que foram escritos por pessoas inspiradas por Deus, de uma forma plenária, verbal, temporária. Bem, isso vocês já estudaram, não é? Em bibliologia, não é verdade? Então, vamos lá. Nós estudamos sobre Deus, o autor, Moisés, que foi quem escreveu, o idioma original que foi escrito, também a escrita chamada Pentatêutica, não é isso? Tudo isso é que nós veremos no dia de hoje. E no seu manual, na página de número 156, e agora indo para 157, você encontra lá as descrições dos objetivos, e entrando na 158, texto de número 1, você encontra lá, por título, Levítico, um livro por excelência. E é verdade. Enquanto no livro de Gênesis nós tínhamos a genealogia, o começo, a criação, Abraão, Isaac, Jacó, José, entramos no livro de Êxodo, quando o povo cresceu grandemente lá na terra do Egito, amedrontou Faraó e todos os egípcios, e houve toda aquela situação que Faraó ficou com ciúme, ficou com medo, e aí quis matar os recém-nascidos. Não deu certo, nasceu o Moisés, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, depois ele volta e vai conduzir o povo, atendendo à ordem de Deus. Como nós falamos normalmente, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo na saída do Egito, em toda a caminhada no deserto. E quando nós entramos agora no livro de Levítico,
É um período que eles estão na caminhada, estão no deserto. Porém, nada impede de que Moisés, ao escrever o Levítico, simplesmente ele está mostrando para mim e para você que Deus se preocupa em todo o tempo com o seu povo. Deus se preocupa não somente nos detalhes que normalmente nós pensamos, salvação, vida eterna, perdão, comunhão. Não, ele se preocupa com o bem-estar do seu povo. Então, ao longo do Pentateuco, nós vamos encontrar Deus cuidando não somente da questão espiritual, mas física e emocional do seu povo. No livro de Levítico, nós temos algo especial, porque é um manual de boas práticas no serviço cristão. O Senhor, ele dá as ferramentas, ele quer capacitar a mim e a você, para que possamos prestar um trabalho de excelência a ele e às pessoas. Porque quando fazemos as pessoas, devemos fazer como diz a santa palavra, fazer tudo como ao Senhor, prestando um serviço aos nossos semelhantes. Façamos como que, no lugar daquele semelhante que eu estou vendo, que ali esteja o Senhor. Não é assim? Aí você vai prestar um culto verdadeiro, com toda ardor, com toda intenção. Glória a Deus. Façamos isto todos os dias aos nossos semelhantes, nos cultos que nós temos nas igrejas, onde quer que estejamos. Lembremos-nos que em nosso próximo vejamos o Senhor Deus naquela pessoa. Com certeza fará diferença no nosso dia a dia e na nossa administração, no serviço eclesiástico e também no nosso devocional e a nossa comunhão com o Senhor. Sendo assim, o que nós vemos aqui? Primeiro, o nome do livro, o que significa no original e assim por diante. Bem, eu anotei aqui algumas questões que nós vamos estudar ainda nesta aula. A data da redação, a ocasião do Levítico, a peregrinação e tudo o que ocorreu, o atraso, e também a congregação realizada ou constituída lá no deserto. Bom, o que nós vemos aqui? A definição. O que significa Levítico e qual é o objetivo deste manual ou deste livro? Bem, se vocês estão olhando e acompanhando pela tela, vocês veem que no hebraico a palavra Levítico significa e chamou ou separou. E as primeiras palavras deste livro que nós vamos encontrar é que o Senhor chama Moisés para quê? Para que possa lhe dar, olha lá, para que possa dar as orientações acerca do serviço que o povo, que agora é o povo de Deus, é o povo que formará o Israel, possa prestar a Deus. Mas eles não estão no deserto. Sim, glória a Deus, felizes porque saíram do cativeiro, libertos por este Deus. E o Senhor agora está os preparando para que seja o seu povo. E Deus, que é santo, ele quer um povo santo. Santo significa separado. Então, aqui no livro de Levítico, é um livro que foi escrito com este objetivo, preparar este povo para prestar a Deus, o seu Criador, o seu Libertador, o melhor. Não é o possível, tá bom? Possível é fácil fazer, difícil é fazer o melhor. E Deus nos dá e, portanto, ele também merece o melhor. Sendo assim, se é desta maneira que nós estamos encarando, então nós vamos ver que as primeiras palavras do livro é esta: o Senhor vai dar a lei diante do Monte Sinai. Importante. Na lei, ou no grego, leis dos levitas, por se tratar de um livro relacionado aos deveres sacerdotais e rituais. Como assim? Não somente é prestado um culto a Deus, mas existe toda uma organização. Deus é um Deus organizado, ele não quer nada bagunçado. Portanto, é bom a gente aproveitar que já está estudando o livro de Levítico, entender, aprender e aplicar no nosso dia a dia. Os cultos que nós realizamos, ele é feito como uma liturgia. Aqui não é feito de qualquer maneira ou porque alguém decidiu, o dirigente local. Não, a Bíblia nos orienta como deve ser prestado o culto a Deus. Isso é muito importante. Porém, não há apenas ensinamento e princípios do uso do sacerdote, mas há princípios também de santificação moral, cerimonial e espiritual. Não adianta você prestar um excelente culto, mas é feito com qualidade, e quem está prestando este culto
tem condições para tanto, condições morais e espirituais? Se não, é um discurso, é um show. Isso não agrada a Deus. Pode até ser bonito, mas não é eficaz, não tem eficiência e não dá resultado duradouro. Bem, se é assim, o tema que é mais abordado neste livro de Levítico é a santidade, que relação do hebraico, e chamou com o grego kadosh, que significa separado. O povo de Israel foi retirado do Egito, separado pelo Senhor, e com certeza, doravante, esse povo, mesmo com todos os seus percalços e pecados, ele continua sendo o povo de Deus, continua sendo um povo separado. E, aliás, nos dias atuais, vocês podem observar que a nação de Israel continua sendo um povo diferente dos demais, sempre sob a graça e proteção de Deus. Bem, as palavras mais usadas neste livro de Levítico: disse o Senhor a Moisés, 96 vezes. A palavra expiação, 51 vezes. Sangue, e a palavra também santo, 93 vezes cada uma delas. Ok? Bom, sendo assim, o que é mais que nós vamos encontrar? A divisão do livro. Lógico, queridos, que cada escritor, cada comentarista pode dividir a forma de estudar o livro de Levítico de várias maneiras. Uma das maneiras que eu gosto de estudar o livro de Levítico é esta. A divisão eu faço desta forma. Sacrifício, capítulos 1 ao capítulo 7. Sacerdócio, do capítulo 8 ao 10. Saúde, Deus cuidando também dessa questão da saúde, certo? Capítulos 11 ao 15. A questão da separação, da não mistura com o mundo, capítulo 16 ao 22. E as solenidades, ou as cerimônias, os cultos, os rituais, dos capítulos 23 ao 27. Feito essa abrangência, o resumo que a gente pode dizer de Levítico. O livro de Êxodo termina com a construção do tabernáculo. Legal? Lembra que nós falamos, até a última aula, falamos sobre as cores, sobre a cobertura, não é? Mas como vamos utilizá-lo? Utilizar o tabernáculo, o local que Deus orientou a Moisés que fosse construído, certo? Que usasse um homem chamado Bezalel, que foi capacitado para ser um excelente artesão, para construir o tabernáculo. E agora, como vai ser oferecido o culto? O Senhor vai dar essas respostas aqui no livro de Levítico, certo? Através de Moisés, em 50 dias, ou seja, entre a inauguração do tabernáculo e a partida do povo do Sinai. Que coisa maravilhosa. Queridos, Deus sempre dá as ferramentas, Deus ensina primeiro, para que depois possamos aprender e, por que não, ser cobrados. Não é isso? Bem, livro de Levítico, ou Leis, autor Moisés, quando que foi escrito? Aproximadamente no ano 1445 a.C. Não esqueçamos que Deus é o autor, certo? O orientador, o inspirador, e quem escreveu foi Moisés. É o terceiro livro do Antigo Testamento, ou numa outra versão eles falam Velho Testamento. Eu, particularmente, prefiro Antigo. Velho dá uma conotação de coisa ultrapassada. Antigo não, é raridade. Certo? Eu tenho um carro que é do ano de 1981, só que ele está 0 quilômetro, está lindo. Ele é um carro antigo. Certo? É uma raridade. Agora, você pode ter um carro de ano 2021 que está uma cacaria. Se você encostar a mão, você pega tétano. É um carro velho, detonado. Então, trazendo essa comparação, Antigo Testamento soa melhor, porque continua tão atualizado quanto os dias de hoje. Levitas, que é um termo que nós vamos usar bastante no livro de Levítico. Chama-se Levítico pelo fato de ser um registro de leis referente aos levitas e ao seu serviço religioso. Quem são os levitas? Os descendentes da tribo de Levi, que eram homens separados. O Senhor assim falou para Moisés, que separasse a tribo de Levi para servir como sacerdotes. Não é isso? Você encontra lá no livro de Números também, capítulo 3 e capítulo 18. A parte dos levitas, a tribo dos levitas, era simplesmente a serviço do tabernáculo, a serviço depois do templo, a serviço do Senhor, a serviço sacerdotal. Assim como hoje nós temos obreiros, ministros,
que são chamados pelo Senhor para viver exclusivamente da obra, trabalhando em favor da obra, atendendo as pessoas, procurando orientá-las e assim por diante, naquele tempo, desde aquele tempo, o Senhor separou um grupo para si, os levitas. Os levitas não receberam nenhuma porção de terra. Quando você olha a divisão das 12 tribos, os levitas não têm. Porém, eles viviam no serviço religioso dos dízimos que as outras tribos traziam para o templo ou para o tabernáculo, ok? Bom, feito isso, vamos lá. Tem um paralelo de objetivos. Você pega o livro de Êxodo e o livro de Números. Ali no meio está Levítico falando sobre santificação. Agora, por gentileza, vocês olham o desenho que eu usei aí, é como uma corrente. Simplesmente a corrente no sentido que estão interligados. Pelo amor de Deus, não vão entender essa corrente no sentido de escravidão, de prisão ou coisa parecida. É só para dizer que são elos, estão ligados, conectados um com o outro. Você não trabalha com um livro em separado do outro, porque em algum momento vamos observar que um puxa o outro. Levíticos vai falar sobre o povo que está caminhando, saiu lá do livro registrado no livro de Êxodo, está caminhando para Canaã. E depois, Números dará seguimento a esta chegada na terra prometida, a contagem, assim por diante. E nesse intermédio, temos ali Levítico, que é um livro que está escrito para preparar não somente aqueles que fariam o serviço, o sacerdócio, mas também o povo, para saber como se dirigir em santificação a Deus. Então, no livro de Levíticos aprendemos sobre as leis e sobre as ofertas ou os sacrifícios, que é a provisão de Deus para expiar o pecado. Falar em expiar, presta atenção que no decorrer do nosso estudo vamos ver que expiar não significa ficar olhando, não. Isso daí a gente faz no dia a dia, que não deve ficar espiando a vida do outro, assim por diante. Expiação aqui tem um outro sentido, uma outra conotação. Bom, objetivo doxológico. Gente, que palavra difícil. Se vocês olham aí no seu manual, certo? No seu livro, na página de número, vamos ver lá, de número 162, vocês vão encontrar sobre a escrita pentatêutica e depois sobre os objetivos doxológicos. Se vocês olham aí, por que foi escrito em hebraico? Se você for estudar, e você está estudando esse manual, vocês verão que lá no princípio, o povo, que neste momento é chamado de povo hebreu, hebreu significa descendentes de Éber, significa aqueles que vieram do outro lado do rio, certo? Vocês olham no seu manual aí e encontram na página 161 o terceiro tópico falando sobre o idioma original. Ao ser intimado por Deus a ser pai da nação eleita, Abraão ainda não falava hebraico, embora fosse reconhecido como hebreu, conforme registrado em Gênesis 14 e 13. Seu idioma possivelmente era o aramaico primitivo. E no Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas expressões em aramaico. É muito pouco, certo? É mais o hebraico e um pouquinho de aramaico. E também tem uma pequena porção em siríaco. No Novo Testamento já é o grego, chamado koiné, certo? No Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento, vocês encontram aqui que Abraão também, se no princípio falava aramaico primitivo, depois vai começar a falar esta outra língua das peregrinações que são consideradas como pré-hebraica. Um prenúncio da língua hebraica que viria a se suceder. Se vocês lembrarem um pouquinho que lá no livro de Gênesis, nós vamos falar quando teve a Torre de Babel e as pessoas foram dispersas, e com essa dispersão, cada um indo para o canto, falando línguas diferentes, vão se criar os dialetos. Não esqueçam disso. Cada um vai para uma região. Se no princípio falava a mesma língua, agora começam por ter as línguas confundidas. Cada um vai falando de uma forma, de uma expressão, e vai se formando dialetos. É interessante trazer esse assunto para cá, e até para os nossos dias, que, por exemplo, se vocês forem no norte da Espanha, vocês vão encontrar uma língua chamada catalão, que é uma língua própria daquela região, embora esteja dentro da Espanha, mas não é espanhol, e também não é francês, e também não é português. É uma língua que eles criaram naquela região,
e fala-se e escreve-se em catalão. É interessante, certo? Até as propagandas, placas e anúncios estão escritos lá em espanhol e em catalão. É uma língua que eles estão criando ali e vai assim por diante, certo? Então, não é da gente admirar que houvesse essas mutações ou essas mudanças. Feito isso, vejamos a escrita do Pentateuco. Bem, foi nesse período que Moisés vai usar a língua, vamos dizer assim, do Sinai, ou sinaítica, conforme você encontra na sua página 162. Se comparada com os hieróglifos egípcios, a forma de escrita, certo? Ou como diria assim, o contorno, o jeito das letras, né? E as cunhas mesopotâmicas, então ela vai ser considerada um sistema alfabético. O jeito de escrever a letra, o significado. Por exemplo, vamos trazer para cá, para a gente interpretar um pouco melhor. Se vocês olharem um alfabeto hebraico, o alfabeto árabe, o alfabeto japonês, a escrita, a simbologia que para nós chamamos de letras, são diferentes. Os caracteres, o desenho, certo? Não era diferente. Ali também foi criado um sistema de letras que para eles tinham todo o sentido e pronto, certo? O A, para nós, você escreve aquela letrinha A. Quando você vai fazer isso no hebraico, Aleph. É uma simbologia escrita diferente, mas o significado é o mesmo que para nós, a letra A e assim por diante. Tá bom? Feito isso, então nós vamos ver que o alfabeto sinaítico, chamemos assim, foi assimilado pelos sábios de Israel, sempre supervisionados pelo Espírito Santo, que deram continuidade à história sagrada. E aí nós vamos encontrar, então, a escrita do Pentateuco e depois os demais livros, o surgimento, então, não somente da língua, mas da escrita hebraica, e vamos para frente. Muito bem, feito isso, ou dito sobre isso, você vai entender a questão agora do objetivo doxológico. O que significa isto? Essa doxologia é a forma do culto ao Senhor. Como que deve ser feito isso? O objetivo do livro Levítico é orientar a mim e a você como vamos prestar um culto a Deus. Não é feito de qualquer maneira. É feito como uma organização, visando louvar, glorificar, dignificar o nome de Deus. Então, um dos objetivos é como nós vamos nos dirigir a Deus. E me pasma, nos dias de hoje, que tem pessoas que se dirigem a Deus dizendo, o cara lá de cima, falei com o homem lá, Deus não é homem. Nem para que minta, nem para que se arrependa. Deus é Deus. E ele não é o cara lá de cima. Ele merece honra, reverência, louvor, glória, respeito. É rei dos reis, não é qualquer um. Nada se compara ao nosso Deus. Então, a questão da doxologia diz respeito à deidade do Senhor, como faremos a liturgia do culto para o nosso Deus. Objetivo agiológico tem a ver com a santidade do Senhor. Não se faz qualquer coisa de qualquer maneira para Deus. Não se agrada e Deus também não recebe. Só lembrando um pouquinho, se vocês se recordam, quando foram oferecidos sacrifícios de Caim e de Abel. Os dois levaram sacrifícios, não é? Os dois levaram suas ofertas. Os dois foram oferecer ao Senhor as primícias. O que ocorre é a forma com que foi levado e quem foi levado, com a intenção que foi levado. Da mesma forma nos dias de hoje, como que nós aprendemos através do livro de Levítico que para prestar um culto a Deus não é qualquer um, para servir a Deus, os sacerdotes ou aqueles que ministram na casa de Deus, não é de qualquer maneira. Da mesma forma que para você pregar é bom que viva ou que pregue, não é diferente. Então, o livro de Levítico vai orientar acerca desta questão, para prestar o melhor, a excelência, não somente de lábios, mas de coração e de vida. Não basta falar, precisa dar o exemplo.
Nós encontramos o apóstolo Paulo orientando um jovem lá chamado Timóteo, dizendo: Timóteo, em tudo, dá-te, por exemplo. Não é só falar? Não. É necessário que as pessoas vejam em mim, em você, meu querido irmão, querida irmã, a diferença que há entre quem serve a Deus e quem não serve. E isso é na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso servir ao Senhor, no nosso serviço que prestamos a Deus. Tem também como objetivo, Levítico, um objetivo didático, nos ensinar. E interessante como Deus é maravilhoso, Ele cuida até disso, da maneira sistemática com que é apresentado o serviço que deverá ou devemos oferecer ao Senhor, que era para que o povo fizesse, que era para que os sacerdotes fizessem, e desde então que todos nós saibamos como servir ao Senhor, como fazer da maneira correta que agrada a Deus. Tem o objetivo diaconológico. Parece uma palavra difícil, né? Mas lembra-se da palavra diácono. Diácono significa servir. Embora foi instituído somente lá depois, a palavra diaconia nós vamos encontrar bastante já nas cartas paulinas, não é isto? Mas nós vamos aprendendo também aqui, em Atos Apóstolos, nós vamos encontrar sobre os diáconos, não é isto? Certo? Principalmente Atos, capítulo 7. Mas o que nós vamos ver que a questão da diaconia é servir, é prestar um culto a Deus, é ser servo. Servo é estar submisso ao seu Senhor. E aqui nós vamos aprender também, dentro do livro de Levítico, que como salvos em Jesus Cristo, como separados para Deus, não somente a nação de Israel, os sacerdotes, mas todo o povo, e que vale para mim e para você, nós devemos a este Deus também prestar um culto e um serviço a Deus e ao nosso semelhante. E, por fim, objetivo missiológico. Como assim? Quando estamos prestando um serviço a Deus, quando estamos aprendendo a oferecer os sacrifícios, quando estamos aprendendo através do livro de Levítico, nós vamos aprender também como ministrar a bênção do Senhor, a palavra do Senhor para outros. Se havia, naquele tempo, o povo hebreu e os gentios, que eram todos os circunvizinhos, ou seja, todos que não fossem hebreus, que depois vai se tornar os israelitas ou os judeus, a forma de condução e a aliança que Deus fez com o seu povo era para que fosse um povo separado e que o mundo todo iria ser abençoado, mas o mundo inteiro também seria alcançado através de Jesus Cristo, para ser salvo. A mensagem de Deus, que ama a todos, que busca a todos e que quer que todos venhamos a ter comunhão com Ele, seria manifesto através deste trabalho, deste serviço. Então, o objetivo do livro Levítico também, além da questão do serviço a Deus, além da santidade ao Senhor, de quem vai oferecer este culto a Deus, tem o objetivo didático de nos ensinar àquele e a nós e a todos quantos crerem no poder de Deus. O objetivo de serviço, diaconia, e o serviço também missiológico, o alcance que é para toda a humanidade, não é para um grupo ou para um povo em especial. Tudo isso nós aprendemos assim. Então, a conclusão deste livro, ou do livro Levítico, não é só um manual de cerimônia. É o livro apropriado, preparado para a nossa santificação, para adoração e serviço a Deus. É um livro que nos chama, quando você estuda aí e vai aprender, e vai ler, e vai ministrar tudo, vamos ver que ele é um livro que nos chama à santificação. É impossível eu e você ler este livro querendo servir a Deus e não aprender nada. É impossível lermos como o Senhor quer que lhe seja prestado um culto e nós continuarmos fazendo de uma forma negligente, relaxadamente. Se não sabíamos, estudando o livro, a gente sabe. Se criticávamos a forma que os cultos, quando estão dentro das regras da Bíblia, são realizados, como que a gente critica? Muitas vezes existe isso. Eu sou um pastor e eu observo que às vezes vem pessoas que dizem com um coração sincero: pastor, por que o culto não é assim? Por que a igreja não faz assim? Por quê? É que eles não conhecem o que a palavra de Deus ensina.
como Deus quer receber o teu louvor, como Deus quer receber a tua oferta de gratidão, como que deve ser procedido ou feito, realizado o culto ao Senhor, quais são os elementos do culto. Às vezes não sabem, por não conhecer as Escrituras, que a própria Bíblia diz isso, que o povo sofre porque não conhece as Escrituras. E o livro Levítico nos traz essas orientações, essas informações. É com certeza um livro totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus e mais atual. Eu coloquei aí atualíssimo, porque é o que ele é. Ele é atualíssimo. Não tem como dizer que isso valeu para aquela época. Muito bem. Talvez alguém poderia dizer isto, porque nós vamos encontrar aqui no conteúdo do livro de Levítico, que é a pauta da nossa lição de número 8, nós vamos encontrar acerca dos sacrifícios, como que as pessoas levavam, como que os sacerdotes se preparavam, como que era feito, tudo aquilo. Sim, aquela parte dos sacrifícios era realizada porque era renovado de ano em ano e ainda não havia chegado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, que veio substituir todas essas formas de sacrifícios. Porém, a intenção, o objetivo de tudo aquilo continua válido. Continua válido. Tudo bem, nós vamos ficar na curiosidade para estudar isso na próxima lição, que é a lição de número 8. Porém, é importante que saibamos, já como introdução, já como princípio, que é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Vocês perceberam que esta introdução do livro de Levítico é mais sucinta, mais curta? Pois bem, tudo isso faz com que nós cheguemos ao final da nossa aula de número 7, certo? E antes de iniciar a aula de número 8, eu já vou dizer a vocês, não esqueçam, por gentileza, de fazer os exercícios que vocês têm aí em cada texto. Certo? Cada texto tem os seus exercícios. Mas e depois? Tem toda aquela revisão. Estudem, estudem, porque quando houver a avaliação final, tudo isso vai ser solicitado. Feito isto, certo? Esse exercício está nas páginas 169 até a 171. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Espero vê-los na lição de número 8, se assim Deus nos permitir.